Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma reflexão. Hoje, quinta-feira, o céu tá azul, já acordei cedo, né? 5 horas da manhã e estamos agora aqui para gravar o vídeo, né? Hoje o assunto é aquele que eu propus ontem, sobre você não inventou a roda. Esse vai ser o tema de hoje. Você não inventou a roda. Essa expressão que é muito usada aí, quando as pessoas querem se referir a pessoas que chegam para dizer, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, e achando, né, que inventou a roda, né? Mas vamos lá. Eu estava meditando num texto de Lucas, capítulo de número 9, versículo 49, aonde os discípulos de Jesus, especialmente o João, chegou até Jesus e disse: Mestre, encontramos um homem expulsando demônios. Só que esse homem ele não anda conosco. Tipo assim, se não anda com a gente, se não é discípulo, se não está no nosso grupo, então ele não pode, né? Nas entrelinhas, o que o João quer dizer é isso daí. Mas a resposta de Jesus é formidável. A resposta de Jesus é muito interessante. Jesus diz o seguinte: olha, não proibais, não é para proibir, né? Porque aqueles que está conosco, né, aqueles que é por nós, não é contra nós. Em outras palavras, se ele está a favor, ele não é contra. Se ele expulsa em nome de Jesus, então ele está contribuindo para a evangelização, para o cristianismo mesmo, né? Então essa resposta de Jesus é muito interessante. E qual é a minha percepção? Por muito tempo eu pastorei igreja, e também sou cristão há muito tempo. O que que eu pude perceber na minha caminhada, na minha trajetória, na minha fé, né? Ontem um amigo meu, de longas datas, esse meu amigo de infância, a gente praticamente se fala todos os dias, vai por mim. A gente se fala todos os dias, é um grande amigo, parceiro, irmãozão. E ele me perguntou assim: Neguinho, qual é a sua motivação? E ele estava falando em relação ao evangelho. E eu dizia para ele o seguinte: cara, minha motivação é minha fé em Jesus. É saber que o mundo, por mais caótico que esteja, não é isso que Deus planejou para os seus filhos, né? Eu creio na vida após a morte, eu creio que existe salvação para aqueles que creem em Jesus, eu creio que Jesus vai voltar e vai buscar a sua noiva, o seu povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e a minha esperança é no mundo com Cristo, para sempre, né? Porque ele diz que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Vai tirar toda a dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter dia, não vai ter noite, porque estaremos com o sol da justiça, enfim. A minha motivação é saber que existe um outro tipo de ser gente, um outro tipo de ser pessoa, existe uma alegria, um gozo no espírito que, apesar das tribulações, das dificuldades, das tristezas, dos aborrecimentos que nós sofremos na nossa caminhada, ainda que crentes, né? Nós sabemos que a paz de Deus excede todo entendimento. Então essa é a nossa motivação, saber que existe uma outra forma de enxergar o mundo, né? O mundo pode estar caótico como está, jaz no maligno, né? Um sistema maligno, um sistema mundano. A gente percebe aí nos noticiários a inversão de valores, né? Onde ninguém fala nada por um policial que morreu baleado, mas quando é o bandido que morre, aparecem os direitos humanos, então é uma inversão de valores. Então a minha motivação é a minha fé, a minha esperança em Deus, em Cristo Jesus, que Ele vai voltar. Mas voltando para o nosso tema, que tem a ver com você não inventou a roda, e eu quero falar sobre adoração, sobre louvor, sobre pregação. O que eu penso em relação a esse tema? Porque hoje, meus irmãos, a gente encontra pessoas e que eu até respeito, mas sempre vai surgir um ou outro, né, que acha que inventou a roda, que acha que agora eu sei de tudo, agora eu li um livro, agora eu estudei sobre esse tema, então agora eu sei de tudo, né? E agora eu posso debater sobre tudo. E eu olho para uma coisa dessa, eu fico pensando assim, poxa vida, é, quem, quem que nos nomeou juiz? Vamos e convenhamos. Quem foi que nos nomeou juiz para definir como nós vamos adorar, como nós vamos servir? Tempos atrás eu estava assistindo uma reflexão, na verdade conversas profundas com meu irmão, com meu amigo, o pastor César Cavalcante, e ele ia mais ou menos nessa linha, nessa pegada, e eu achei muito interessante, até compartilhei o vídeo dele, achei muito interessante,
E basicamente o que eu quero falar é um pouco sobre isso também. Mas quando eu vejo os discípulos chegando até Jesus para dizer assim, olha, nós encontramos um homem que está expulsando demônios. Veja, ele está expulsando o demônio, ele está fazendo um favor para a sociedade. Está expulsando o demônio. Porque parece que agora vão recriminar isso aí, né? Parece que não vai poder mais expulsar demônio. Porque, enfim, deixa pra lá. Mas eles chegaram e tipo assim, não, como assim? Como é que pode alguém que não é do nosso quadrado, que não é da nossa comunidade, do nosso vínculo aqui mais íntimo, não faz parte dos 12, não anda com Jesus? Como assim ele chega e expulsa demônio? Ele não pode fazer isso. E aí vem Jesus com a resposta dizendo, não, deixa o cara fazer. Só que a cabeça dos discípulos é tipo assim, só funciona com a gente. É a partir da gente. Nós é que sabemos os caminhos, nós que sabemos os mecanismos, nós temos Jesus ao nosso lado, Jesus nos ensinou, falou pra gente, nós temos ali contato, a linha direta com Cristo, então é nós que sabemos aí como é que faz os Paranauê para expulsar os demônios, né? Então a fórmula para expulsar os demônios é com a gente, é a gente que sabe. E Jesus dá uma dura neles, né? Mas por que eu estou usando esse tema, essa passagem? Porque eles não inventaram a roda. Veja que outra pessoa estava expulsando o demônio e não andava com eles. O que eu quero dizer, que eu estou aqui ensaiando para dizer e eu vou dizer abertamente, é que, infelizmente, hoje, meus irmãos, tem coisas chatas no nosso meio, porque aparece um ou outro com a fórmula mágica da paz, aparece um ou outro dizendo que agora existe um caminho para seguir e a partir dessa cosmologia, dessa cosmovisão, a partir desse autor, porque eu li um livro que o autor falava sobre adoração, então agora eu acho que para orar na igreja tem que ser sempre de joelhos, então eu acho que para orar a Deus eu acho que tem que ser em pé, eu acho que para servir a Deus tem que ser de gravata, não tem que ter com gravata, pode ser com barba, não pode ser com barba, tem que ser com saia, não pode ser com saia. Então a gente fica se apegando em questões secundárias. Por que são questões secundárias? Porque aonde eu vou chegar é na parte da motivação. O que motiva as pessoas? Enquanto eu fui pastor por algum tempo e eu já recebi no meu gabinete pessoas que me questionavam sobre pastor, mas eu posso lá orar, nós podemos na hora da oração apagar as luzes, pastor, mas a igreja de parede preta, como é que funciona, tal, não sei o quê. E eu confesso que naquele contexto, naquele momento, eu tinha uma certa resistência, né? Uma certa resistência para essa questão de apagar as luzes, essa questão de igreja de parede preta. Deja, agora você está afrouxando? Não, não é isso, irmãos. É que, vamos lá, a gente precisa subir um pouco o nível da espiritualidade. E eu comecei a refletir muito sobre essa questão e a pensar, e você também não é obrigado a concordar comigo, não é obrigado a bater palma, é a minha opinião. Eu ainda acho, na minha opinião, que eu não vejo necessidade de apagar a luz. E também não curto muito a parede de cor preta, mas aí é uma opinião muito pessoal minha. Se eu sou o pastor da igreja e os irmãos perguntam a minha opinião, eu falo, olha, é melhor não pintar. Ah, vamos apagar a luz? Eu acho melhor não apagar. Mas é uma opinião do Djalma, minha opinião, tá? Só que eu não encontro um texto, é aí que eu quero chegar. Porque a gente fica debatendo, a gente fica discutindo, a gente acaba criando inimizade, acaba criando um desconforto entre a Irmandade, porque a gente quer expor aquilo que está na nossa cabeça, só que a gente não tem texto para defender a nossa ideia, a nossa tese. Então, veja que é muito subjetivo, é muito pessoal. Então, a minha opinião pessoal não pode sobrepor o que está na palavra de Deus. Eu não encontro um texto na Bíblia que diz que não pode orar com a luz apagada. Naquela época nem tinha luz, né, meus irmãos? Eu não encontro um texto que diz que a igreja, qual deve ser a cor da igreja, se é rosa, se no outubro rosa a igreja deve colocar uma faixa, se deve ser azul, se deve ser preta, se deve ser branca. Quem foi que definiu, quem foi que inventou a roda? Quem foi que definiu que a igreja tem que ser de parede branca? Começou com branca, então tem que ser com branca. Quem foi que definiu que tem que ser preta? Você tá entendendo? Então, tipo assim, só que aí aparecem uns negros, né? Pessoas que acham que, tipo assim, não, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que. Não, se é orar, tem que ser de joelhos. Eu tenho, cultura minha, de chegar na igreja, me ajoelhar, orar, certo?
Mas na liturgia do culto você ora em pé. Em determinado momento, você vai orar sentado. O pastor vai lá fazer a parte da homilia, fazer a parte da pregação. Irmãos, vamos ler aqui pela palavra de Deus. Curva a vossa cabeça. Você está sentado, você vai lá e curva a cabeça. E Deus não atende a sua oração. Se Deus atende a sua oração sentado, em pé, e aqueles que não conseguem se ajoelhar? Que tem algum problema físico? Aqueles que estão na cama do hospital? Você está entendendo? Então, assim, tem coisas que a gente precisa ampliar um pouco mais, né? Volto a dizer, tem coisas que eu não gosto, mas é o Djalma, eu não gosto, eu não curto. Mas eu também não posso entrar num impasse com o irmão ou com a irmã e definir como ela vai adorar, como ela vai servir, ou como ele vai orar, como ele vai servir. Por quê? Isso é muito pessoal, irmão, é muito assim. Aí eu pego essa linha que o pastor César estava usando. É uma coisa muito assim, entre a pessoa e Deus mesmo, né? Se a irmã ou o irmão chega para mim e fala assim, Deja, cara, eu sinto uma paz. Eu sinto mais a presença de Deus quando eu apago a luz, porque eu consigo me desenvolver melhor, eu consigo me entregar melhor, porque eu sou um pouco tímido, eu sou um pouco tímida. Eu não sei, cara, não é a luz, não tem, o poder não tá na luz. Eu sei que não tá. Eu tenho maturidade para entender que não tá no apagar ou no acender a luz, mas eu sinto melhor. E se aquela pessoa está sentindo a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo está sobre a vida dela, ela está naquele êxtase, naquela alegria, algo que é genuíno, algo que é profundo, que é só ela e Deus naquele momento, como eu posso julgar? Como eu posso dizer se é certo ou se é errado? Porque, veja, meus irmãos, enquanto tem irmãos chorando, se entregando a Deus com a luz apagada, tem irmãos que nem com a luz acesa conseguem orar, não consegue se entregar. E ao invés de orar, de se entregar, tá lá olhando lá para ver se tá orando em línguas, mas eu não concordo com orar em línguas. Aí tá, não, mas eu não concordo porque tá batendo palma demais. Ah, para que essa altura? Para que gritar tanto? Então, a gente perde muito com isso. A gente perde. Então, de um tempo para cá, eu estou refletindo sobre vários assuntos. E aí a proposta dos nossos vídeos, é claro, é levar você a pensar, e você não é obrigado a concordar comigo, você pode até discordar, mas vamos pensar um pouco mais fora da caixa. Tem coisa que é muito pessoal, né? Então, sobre o nosso tema, você não inventou a roda, quem é você, meu amigo, para definir? Quem é você para achar que você pode dizer como o irmão vai orar, se vai ser sentado, se vai ser em pé, se vai ser deitado, para definir as cores da igreja, o estilo dos louvores? Ah, eu acho que rap não é de Deus, pelo amor de Deus, rap não é, eu já sei, não é de Deus. Funk eu até acho que não é, mas rap, cara, rap, eu gosto muito de rap, eu gosto muito de rap, escuto alguns, e tem alguns que falam, eu acho que é mais perto, por que que eu gosto também do rap? Porque ele é mais realista, né? A pessoa que trabalha com rap, ele vai usar o cotidiano, ele vai usar a vida sofrida, ele vai usar, ou seja, a palavra, né, a letra é basicamente o estilo de vida que a pessoa está vivendo. Então é um pouco mais realista, né? Tira um pouco daquela coisa meio fantasiosa. Então eu gosto muito de rap porque trabalha muito essa questão é, do realismo, né? Do que realmente está acontecendo na sociedade, na periferia, ou até mesmo com a própria pessoa ali que está fazendo a letra do rap. Então eu gosto muito de rap. Ah, deve cantar rap na igreja? Poxa, há quem gosta, há quem não gosta, né? E quem foi que definiu que tem que ser a harpa? Quem foi que definiu que tem que ser o inário da congregação? Quem foi que definiu que tem que ser o saxofone? Quem foi que definiu que tem que ser a bateria? Quem foi que definiu que tem que ser o órgão? Então, essas coisas aí, todos que têm fôlego de vida, adorem ao Senhor. Eu finalizo esse vídeo, essa reflexão, dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que está me acompanhando, que está curtindo, né, que está aí, de alguma forma, apreciando as nossas reflexões, os nossos insights, a nossa conversa fora da caixa, que eu não sei qual é seu estilo, eu não sei como você enxerga o Evangelho. O que eu posso dizer é, se a sua motivação ela é verdadeira, ela é profunda, você acorda com o intuito, você vai para a igreja no intuito de simplesmente adorar a Deus, não se incomodem com pessoas que vão fazer críticas se você estiver chorando
ou se você de repente amanhã pintar a sua igreja de preto ou de azul, de rosa ou de branco, né? Porque tem gente que gosta de branco, mas tem gente que não gosta de preto e vice-versa. O- Qual é a sua motivação? A sua motivação é servir a Deus? Você está em paz com Deus de servir a Deus do jeito que você é, na sua simplicidade? Talvez você ore e você nem abre a boca, mas Deus com certeza enxerga o seu gemido. Amém, meus irmãos? Então, não se importa muito, não olhe muito para aqueles irmãos que infelizmente têm essa mentalidade de achar que inventou a roda. Não, porque agora eu sei hebraico, agora eu sei hebraico, então porque lá no hebraico, lá no Antigo Testamento, eu também compreendo hebraico, eu escrevo hebraico, eu leio hebraico, eu sei, não sei muito, mas sei hebraico, né? Não sou muito assim profundo no grego, mas também estudo grego. Mas isso não quer dizer nada, porque se hebraico salvasse, o, o judeu seria salvo. Se grego salvasse, a Grécia toda seria salva. Então não é por esse caminho. Não é a quantidade que você conhece que vai fazer você definir ou inventar uma... Porque, veja, vai ficar grande esse vídeo, né? É, todo mundo aprendeu com todo mundo. Você sabe português porque alguém te ensinou. Você sabe matemática, ontem eu estava ensinando matemática para o meu filho. Ele está aprendendo porque alguém está ensinando, a professora ou eu ou a mãe dele em casa. Você aprendeu música porque você aprendeu com alguém. Alguns que é monstro do pântano, que é autodidata, que consegue aprender sozinho. Mas, assim, você aprendeu de algo que já tá pronto. É só você ir lá e se desenvolver. Eu não estou dizendo método, metodologia didática. Isso daí é uma outra pegada, né? Tem pessoas que têm uma facilidade para ensinar que é fora do comum. Isso daí é um talento, é algo que a pessoa treinou, que a pessoa foi atrás. Mas aquilo que ela sabe, não foi ela que criou, ela criou ou ele criou a metodologia, a didática, o aperfeiçoamento, o método exclusivo, tudo bem, isso daí é com a pessoa. Agora, eu agora sei grego. Você sabe grego porque você estudou com alguém, ouviu algum vídeo, leu algum livro de alguma coisa que já foi produzida, de alguém que já fez a metade do caminho. Você apenas sentou para estudar. Aí você pode desenvolver uma metodologia. Mas você não pode arrotar para você que agora você inventou o grego, que você inventou o hebraico, que você inventou um novo estilo de adoração, porque agora que você leu, agora que você estudou, agora que você tem uma linha direta com o Pai, que você é discípulo, tem que ser do seu jeito, tem que ser do seu quadrado, porque só funciona a partir da gente, né? Porque essa é a cosmovisão do João e dos discípulos lá. Ele não anda conosco, como é que ele está expulsando, né? Então parece que, tipo assim, se não pensa como a gente, se não anda com a gente, se não ora como a gente, se não canta como a gente, se não prega como a gente, se não aprende com a gente, então não faz parte do evangelho. Ah, meu amigo, você está muito equivocado, hein? Você está muito equivocado, porque, veja bem, ora pois, vê se pode uma coisa dessa. Lembra lá do Abraão, né? Quando ele voltava lá das guerras com os reis, que ele foi resgatar o seu sobrinho, o Ló. O que aconteceu? Apareceu o Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, né? Sacerdote do Deus Altíssimo, já servindo a Deus. E o Abraão talvez achava naquele momento que ele era o único. Ah, Deus me chamou, me tirou da terra lá da minha parentela, lá da Caldeia, me tirou da idolatria e agora ele fala comigo direto. Ele me mandou eu para tal lugar, eu estou servindo a ele e tudo funciona a partir de mim. Ora, pois, será? E o que a gente faz com o Melquisedeque? Você está entendendo? Estou sendo um pouquinho aqui irônico, mas é verdade. Então, antes da gente olhar e criticar e falar, vamos um pouco olhar para o nosso umbigo e falar assim, qual é a minha motivação? Eu estou bem orando de pé, estou servindo a Deus, mantendo minha espiritualidade e minha santidade intacta? Amém. Glória a Deus por isso. Deus está recebendo. Ah, eu só consigo se for ajoelhado. Amém. Deus está recebendo. Eu só consigo se a luz estiver apagada, porque eu aprendi assim e eu sirvo Deus assim. E vai por mim, meus irmãos. Por muito tempo a gente criticou, e principalmente eu, mas essas pessoas estão mais servindo a Deus do que as pessoas que estão lá apontando o dedo. Verdade seja dita. Então, o que vale para mim e para você, eu preciso encerrar, é mentira, viu? Quando o pastor diz que tá chegando no final, tá começando. Mas o que importa é a sua motivação. O que importa é a motivação que eu tenho. A minha motivação é exclusivamente para servir a Deus, para servir a Deus. Então, toca o barquinho, vamos para frente, vamos servir a Deus. Não importa o método, o importante é servir a Deus. Não tem heresia, não tem escândalo,
não tem algo que desqualifica o evangelho. Então, as metodologias, as fórmulas,